E aí pessoal, tudo certo? Olha, esse vídeo é uma continuação do vídeo da semana passada. Por quê? Porque pelas informações que chegaram até mim, principalmente pelos meus amigos que acompanham o canal, vocês gostaram de Pathfinder, segunda edição, mas tem muita gente com um pé atrás do sistema. E eu entendo, porque tem muita regra mesmo, mas depois que eu li o sistema e vi todo o livro base, eu percebi que as regras são mais para a parte de customização e o caldo do sistema, a base dele, é bem simples de se entender. Então eu vou fazer justamente isso hoje. Eu vou destilar as regras básicas para que você saiba por onde começar. Eu espero que até o final desse vídeo vocês percebam que esse monte de regra que Pathfinder tem no seu livro base e nas expansões é só para deixar o sistema amarradinho. E você consegue, até não recomendo, mas você pode ignorar completamente tudo isso e só focar no grosso. Mas então, deixa o like, se inscreva no canal para não perder nada e vamos fazer a festa. Ok, por onde começar? Todo sistema serve para criar histórias coletivas e as regras do sistema servem para resolver conflitos sem que haja uma discussão na mesa. No Pathfinder não seria diferente. Toda vez que há uma chance de falha, o que define se falhou é o que a gente chama de teste. O teste funciona com um dado de 20 lados, o famoso D20. Quando o mestre pedir um teste, você joga um D20 e soma seu atributo, seu treino, seus bônus e subtrai penalidades. Tá, agora eu percebi que eu falei grego, então deixa eu explicar cada coisa separado. Atributo é o mais simples. São os 6 que eu falei no vídeo passado: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Em cada teste, você vai adicionar um desses atributos, dependendo do que for pedido. No entanto, no PF2, você não joga eles sozinhos. Não existe um teste de atributo. Sempre que você for rolar, você vai rolar junto algo que indique o seu treino. Uma perícia, um treino com arma, salvamentos ou percepção. Seu treino é definido por um grau, que varia entre 5 níveis: destreinado, treinado, especialista, mestre e lendário. Cada grau te dá um bônus do teste. Destreinado é 0, treinado é 2, especialista é 4, mestre é 6 e lendário é 8. Além disso, se você é treinado ou maior, você adiciona seu nível ao bônus de treino. Por exemplo, um personagem nível 1, que é treinado em uma perícia, vai colocar mais 3, que é 2 mais o nível 1, no seu teste. E é por isso que você no Pathfinder chega em números altíssimos, né? Lá para os níveis mais altos você vai ter fácil mais 25 em uma perícia. Depois vem os bônus e penalidades. Como já dá para chutar pelo nome, um bônus é algo positivo, que soma ao teste, e uma penalidade subtrai, é algo negativo. Esses dois são separados em 3 categorias: circunstância, que o ambiente está te afetando; estado, que você está se afetando; e item, que é algo que você veste e carrega, que pode ser usado nessa situação. Cada bônus e penalidade é contado separadamente e eles não estacam entre si. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você tem bônus de circunstância e bônus de estado agindo, você vai colocar os dois ao mesmo tempo. E se você tem um bônus de circunstância e penalidade de circunstância, você vai respectivamente somar e subtrair ao mesmo tempo. Mas se você tem 2 bônus de circunstância agindo ao mesmo tempo, você só coloca o maior no teste. E a mesma coisa para a penalidade, só que para o menor. E obviamente isso se aplica aos outros tipos, né? Estado e item
mesma coisa. Eu espero que não tenha ficado confuso, mas apenas foque no que eu falei no começo. Um D20, mais atributo, mais treino, mais bônus, menos penalidades. E você consegue se organizar a partir daí. Ok, temos um número que indica se eu passei ou não. Mas como eu vou saber se esse número é suficiente? Você compara ele com a classe de dificuldade, ou CD. A CD é definida antes de rolar, e você deve conseguir um número igual ou maior para ter sucesso. Pathfinder sempre te encoraja a encontrar uma CD para tudo, não existe teste resistido aqui. Caso você não saiba encontrar uma CD, você pode pegar a mesma fórmula de antes e substituir o D20 por 10. Por exemplo, se somando atributo, treino e bônus e penalidades eu tenho mais 7 em um teste de percepção, caso uma pessoa tente se esconder de mim, ela teria que fazer um teste CD 17 para conseguir se esconder. Mas não basta só bater a CD, você tem graus de sucesso. E é bem simples, cada gap de 10 equivale a um crítico. Se você passa por 10 ou mais é um sucesso crítico, e se você falha por 10 ou mais é uma falha crítica. E o D20 também ajuda nesse caso, porque se você tira um 20, o seu grau de sucesso melhora em 1, ou seja, de falha vai para sucesso, sucesso vai para sucesso crítico. E se você tira um 1, o seu grau retrocede em 1, ou seja, vai de sucesso para falha, falha para falha crítica. Pois é, isso é para evitar que os modificadores tenham um peso muito maior que o dado. Agora, o teste não é a única forma de usar dados em PF2. Algumas outras coisas vão exigir que você use dados também. Esses são mais simples, então eu vou dar uma passada mais rápida aqui. Testes simples são aqueles que não envolvem modificadores, basicamente um teste de sorte. Você roda o D20 puro e tem que fazer um teste igual ou maior do que a CD. Por exemplo, se você tá com uma criatura que tá escondida, você tem que fazer um teste simples CD 5 para você primeiramente ter a chance de acertar. Então, sempre tem essa condição. Testes de ataque são, obviamente, usados em ataques. Se você faz um teste corpo a corpo, você usa força, e um teste à distância ou com uma arma de acuidade é feito com destreza. E o treino é o mesmo de treino com a arma que você está usando, ou com ataque desarmado, porque tem como você ser treinado em ataque desarmado. Jogadas de dano são usadas depois de um teste de ataque. Você roda o dano da arma, que cada arma vai ter um dano diferente, D6, D8, D10, D12, D4, tanto faz. E depois de rodar o teste, você soma a sua força, se for um ataque corpo a corpo, ou com a propriedade de propulsão. Só que ao invés de comparar com um ACD, você coloca esse dano como uma dedução na vida do cara. Você subtrai aquele dano da vida. E por fim, o teste de iniciativa. É um teste usando uma perícia, geralmente percepção, só que ao invés de você passar um ACD, é usado para organizar os participantes em uma lista para resolver um encontro. Ok, eu falei de encontros agora, então eu acho que é um bom momento para falarmos de como o Pathfinder se organiza na mesa. Ele basicamente tem 3 cenas: encontros, que é armadilhas e lutas, locais em que o tempo é precioso; exploração, que é o grande grosso da aventura, quando vocês estão explorando o ambiente, falando com NPCs; e recesso, que é quando os personagens estão descansando e fazendo atividades mundanas. Cada
tipo vai ter suas próprias regras. E eu vou começar explicando por encontros, já que ele é o que tem regras mais pesadas, então eu vou ter que mastigar mais aqui. Seguinte, ao iniciar um encontro, todos os personagens vão rodar iniciativa, que é aquele teste que eu falei para definir uma ordem de quem vocês vão agir. Essa ordem de iniciativa representa uma rodada. Uma rodada é um período de 6 segundos dentro do jogo, onde todo mundo vai agir. Depois que essa rodada acabar, uma nova vai começar, voltando do primeiro cara, e vai se seguir até o conflito ser resolvido. Quando chega a sua vez de agir, você ganha 3 ações e uma reação. Você pode fazer atividades que custem 1 ação, 2 ações ou 3 ações. Quais ações são essas? É o que você der na telha, amigo. Você pode fazer o que quiser em Pathfinder 2ª edição. Eu quero andar 3 vezes, gastar minhas 3 ações andando. Você vai ir longe pra caramba, mas você pode. Eu quero atacar 3 vezes. Ok, você vai ter uma regrinha que eu vou falar daqui a pouco, mas você pode. Eu quero andar, atacar e fazer uma manobra, o turno clássico de D&D. Você pode também. Tá, mas o que eu quero dizer com atacar 3 vezes tem regra? Bem, o jogo é balanceado para que essa não seja a melhor opção. Se você faz uma ação com um traço ataque, ele se torna impreciso e você toma uma penalidade chamada de MAP, do inglês Multi-Attack Penalty ou penalidade de ataque múltiplo. No seu segundo ataque, você vai ter -5 no teste e no terceiro em diante você vai ter -10. Ou seja, cada ataque fica mais arriscado de se acertar. A sua reação funciona de forma diferente. Ela funciona durante o turno do seu oponente. Basicamente, depois que você ganha, você pode ativar em qualquer momento até o seu próximo turno, porque no seu próximo turno todas as ações não gastas são perdidas. E se você tiver o gatilho exato para provocar aquela reação, por exemplo, um golpe reativo, uma pessoa se moveu para longe de você, você pode realizar aquela ação contra aquela criatura. Cada reação vai ter um gatilho, ou seja, um evento que tem que acontecer para ela poder ser usada, e cada reação vai ter um efeito diferente. E novamente, você pode vai do que o seu personagem tiver, dependendo das builds, dos talentos que você tiver. Ok, modo de exploração agora. O modo de exploração é mais simples. Quando vocês estão explorando, vocês viajam juntos, em uma certa formação. Claro que vocês podem se separar para explorar locais diferentes, mas no geral o jogo assume que vocês estão explorando juntos. Essa formação vai viajar em relação à velocidade do mais lento. Por exemplo, se todo mundo tiver 7,5 metros, que é o normal, mas uma pessoa, um anão, sei lá, tiver 6 metros, todo mundo vai viajar a 6 metros de deslocamento. E o jogo até fornece uma tabela de quanto você viaja por dia, por hora ou por minuto em certas velocidades, para ficar mais fácil. Você pode fazer atividades de exploração, como por exemplo patrulhar, que você fica atento para caso veja perigos e recebe bônus de iniciativa. Procurar, que você procura portas escondidas ou alguma coisa assim. Mas na maioria dos casos, quando você tá fazendo uma atividade, você vai ficar mais lento por causa disso. Você vai cortar a sua velocidade pela metade e vai deixar o seu grupo mais lento. Se todo mundo tiver com pressa e tiver que
ir mais rápido, vocês podem escolher trotar, que vocês se movem ao dobro da velocidade, mas vocês têm um certo limite de quantos minutos vocês podem fazer isso. E por fim, o modo de recesso. Esse é o modo com menos regras dentre todos, já que é os seus personagens basicamente descansando. Quando você tá em recesso, você se recupera mais rápido de feridas, você recupera a vida mais fácil. Você tem a habilidade de retreinar, de forjar equipamentos, de comprar equipamentos. E você pode fazer trabalhos normais, né? Fazer atividades mundanas para ganhar um dinheirinho ali. E é isso. Esse é o grosso das regras de Pathfinder. E eu espero, como eu falei no começo do vídeo, que vocês agora tenham uma base para trabalhar com o sistema, né? E percebam que ele não é tão pesado em regras quanto parece. Enfim, eu vou ficando por aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. E falou!